André, queria falar um pouco sobre desenvolvimento, né? Um grande desafio do Brasil. Eu sei que é um dos campos aí que você estuda mais, que você escreve bastante sobre a questão do desenvolvimento nacional. Como é que você vê que pode ser que a gente pode iniciar um processo virtuoso, audacioso de desenvolvimento com os gastos, com as fórmulas tão fechadas, né? Uhum. E mesmo que o governo queira, é muito difícil ter espaço político para isso, né? O Congresso é muito conservador, você tem uma opinião pública da mídia, né, muito liberal, no sentido conservador também, quase reacionário nessa questão. Da onde você acha que pode vir o dinheiro? Né? Seria o crédito? Você acha que o papel, então, do BNDES é determinante? Você acha que esses valores que ele está mobilizando são suficientes? Como é que você está vendo essa questão? Não, certamente são fatores extrafiscais. Então, o fiscal ele está bastante contingenciado por essas forças, seja as pressões das Forças Armadas, né, que querem, imagina, vincular o gasto delas a uma determinada fatia do PIB, né, se fala algo em torno de 2% do PIB, se eu não me engano, uma monstruosidade. Existe também a tentativa isso já está, na verdade, colocado, do Centrão de garantir 2,2% da receita corrente líquida para as emendas, né, individuais, de bancada e tal. Isso também é outra vinculação. E existe a pressão do mercado financeiro via taxas de juros que impõe uma vinculação automática via taxa de juros a uma despesa que são os juros nominais da dívida pública, que hoje estão aí na casa de 7% do PIB, 700 bilhões de reais por ano, e que ninguém fala nada. Né? Essas vinculações ninguém quer mexer. Né? Eles só querem mexer na vinculação em geral de saúde, educação, benefícios do INSS e tal. Então eu acho que a questão fiscal, independentemente da vontade do governo, tá? Não se trata, eu já venho falando isso, apanho tremendamente dos nossos colegas de esquerda, que acham que é um desejo do governo fazer um arranjo fiscal que seja contracionista. Não é o desejo, é aquilo que está colocado em termos de economia política, que impede que essas frentes, principalmente do Congresso e do mercado financeiro, encurtem tremendamente o prazo de planejamento do Estado brasileiro. Esses elementos, como o arcabouço fiscal, a discussão da meta, mantém essas frentes, vamos dizer assim, ocupadas com essas discussões, mas abrem espaços para outros instrumentos de Estado, que é esses que eu vou falar que são extrafiscais. Primeiro conjunto de instrumentos, os bancos públicos. A gente está falando de Caixa Econômica Federal, a gente está falando de FINEP, né, que é se não me engano, é o Fundo de Investimento agora não me lembro exatamente, mas na parte de pesquisa e inovação. Tá? A gente está falando do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, do BNDES. Esses instrumentos de financiamento, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, eles são muito importantes na concessão de crédito, tanto para grandes empresas, que é onde a gente vai fazer investimentos pesados em tecnologia, ampliação das exportações, ainda muito ligadas à área de commodities, mas ainda assim é uma fonte importante de divisas, mas nas médias empresas, fundamentalmente, que representam grande parte das grandes empresas no Brasil, do ponto de vista do tamanho delas, né, número de empregados, essas médias empresas são aquelas que fazem as exportações mais densas em termos industriais. Então, elas podem se beneficiar tremendamente dos desembolsos do BNDES. O BNDES vem aumentando a participação das médias empresas nos desembolsos e também das micro e pequenas. Além disso, esse programa recente de crédito lançado pelo governo, que foi um grande pacote, né, na verdade, de crédito, que melhora o financiamento imobiliário. Tá? Então, o foco é criar algo parecido como uma Fannie Mae ou Freddie Mac, que tinha lá nos Estados Unidos, que são agências públicas que oferecem um lastro para o financiamento imobiliário por meio de securitização. Para não deixar aqui muito técnico e chato, essencialmente você pega dívidas, empacota isso e tenta vender isso na forma de um outro ativo financeiro. Tá? Isso destrava tremendamente o investimento imobiliário em construção civil.
que representa uma parte importante daquilo que a gente chama de investimento, quando a gente olha as contas públicas. Tá? Então, o governo acabou de avançar nessa frente, é uma frente que é razoavelmente bem vista pelo mercado, principalmente pelos bancos e cooperativas que podem trabalhar nisso, e tem também o esforço do BNDES, que já está olhando aí para dobrar o tamanho dos desembolsos anuais de 1% do PIB para 2% do PIB. Deve chegar em 1,5% até 1,8% esse ano, e 2025 já deve atingir 200 bilhões ou mais, né, a depender do tamanho do PIB, que dá 2% do PIB em desembolsos para investimentos. Além disso, teve a medida do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que está ainda em processo de aprovação, a depreciação acelerada, que essencialmente é um crédito tributário para a empresa que faz investimento. Qual que é a beleza disso? É que, diferente das desonerações que a gente fez a partir de 2011, que estão gerando toda essa discussão, esse benefício só é dado quando a empresa efetivamente faz o investimento. Então é um incentivo a aumentar o investimento em máquinas e equipamentos, que representam grande parte do impulso de crescimento econômico. Tá? E aí, finalmente, uma peça-chave em todo o processo extrafiscal de impulsionamento da economia, que é a Petrobras. E aqui, Miguel, a gente tem, eu acho que um desafio grande, que é superar a privatização efetiva que a empresa sofreu a partir de 2016. Então, não estou falando da venda de propriedade das ações, né, de capital acionário. Eu estou falando da privatização que ocorreu na gestão da empresa. Então, nos seus diretores, na visão essencialmente mercadológica de quem gere a empresa e que diminui a dimensão pública da sua atuação. Como que a gente vê isso? Nos investimentos da empresa que não estão avançando no ritmo necessário. Então, existe ali uma certa inércia que precisa ser superada, porque a Petrobras representa cerca de 1/3 de todo o pacote de investimentos, né, que chama Novo PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. 1/3, essencialmente, está vindo da Petrobras, que tem uma capacidade de investimento monumental, vide aí os dividendos que foram distribuídos nos últimos anos, mais de 340 bilhões na forma de dividendos, só esse ano agora vão distribuir, se eu não me engano, mais 40 bilhões, que são esses dividendos extraordinários. Então ela efetivamente é uma máquina de produzir dinheiro e que precisa ser revertido para os nossos investimentos. Então, havendo alinhamento entre essas áreas, né, esses instrumentos de desenvolvimento do Estado que a gente tem, é possível avançar. Tá? Onde que eu vejo um limitador aqui importante? Na área do setor elétrico. O setor elétrico, com a privatização da Eletrobras, tira do governo um instrumento importantíssimo de política de desenvolvimento, que é o preço da energia elétrica. Num país que tem a riqueza natural hídrica que a gente tem, né, é você literalmente colocar ali uma amarra enorme no nosso processo de industrialização, porque o custo da energia é muito alto. E a gente está aqui falando da segunda energia elétrica mais cara do mundo, se não a primeira, se a gente tirar, né, os países que estão em guerra. Então, eu acho que a maneira como eu estou vendo são essas. Tem instrumentos, mas o governo acho que ainda está tentando se organizar para deixar azeitada a relação entre os diferentes ministérios, mas a minha expectativa é que a partir desse ano essas coisas comecem a se encaixar melhor, né? O Plano Nova Indústria Brasil, por meio dos mais de 100 bilhões de investimento no setor automotivo, o novo PAC, o plano de transição ecológica no Ministério da Fazenda. Se houver um esforço de harmonizar esses planos para evitar a sobreposição e poder racionalizar o esforço, eu acho que, ainda que a questão fiscal seja uma restrição importante, eu acho que ela é perfeitamente contornável, né, ao longo do tempo, sem inviabilizar esses planos de desenvolvimento do governo Lula.